Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa terceira audioaula de Filosofia 3, questões do Enem. Então, o objetivo dessa audioaula seria basicamente nós fazermos questões ligadas à produção da estética, à ideia da filosofia da arte e à ditadura da beleza. Então, eu tenho a intenção de fornecer para vocês subsídios dos quais vão dar condições para que você consiga resolver uma questão de vestibular ou uma questão do Enem. Então, nessa construção de questões de vestibular, de interpretação de questões de vestibular, a primeira dica que eu dou seria como se dá o processo interpretativo das pessoas. Então, a interpretação de questões do Enem ou do vestibular, primeiramente parte do princípio de como é o nosso repertório de conhecimento de mundo, de leitura de mundo. Quando eu falo leitura de mundo, não seria você ler diversos livros ou ter uma gama de livros que você já leu, mas sim a interpretação do que o mundo quer dizer, o que o mundo quer dizer para você. Então, a ideia de você estar inserido num contexto e de você ter um referencial sobre o que a realidade lhe passa ajuda bastante na interpretação de questões de vestibular e questões do Enem. É nesse processo que se dá a interpretação de questões relacionadas ao tema sugerido. Então, é muito importante que vocês adquiram esse repertório de mundo, né? Então, quando eu falo repertório de mundo, não é que você vai ser um expert sobre o que o mundo é, mas sim vai entender o mínimo do que o mundo é na condição da construção de uma sociedade, na construção de uma realidade dada, uma realidade construída antes da minha existência, antes da existência de vocês. Então, a primeira dica é repertório de mundo, né? Leitura de mundo, que faz com que você se situe e consiga interpretar as questões de vestibular ou as questões do Enem. Então, vamos lá, a primeira questão do Enem. Então, a primeira questão, né? Da UniOeste, né? A gente tem uma característica de questões de vestibular e questões de Enem na área de humanas, de vestibulares que exigem uma maior complexidade e entendimento do que está sendo pedido, do que está sendo posto, né? Do que está sendo questionado, né? Interpelado. E as maiorias das questões do Enem, de vestibulares que exigem um pouco mais, elas têm uma métrica, né? Tem um apontamento, ou um estímulo, por assim dizer. E quando eu falo assim, um apontamento e um estímulo, vai desde assim de questões relacionadas à própria construção de ideias, trechos de pensadores, filósofos, recortes de jornais, recortes de reportagem, assim como também infográficos e figuras pictóricas, que são pinturas, né? Ou até mesmo imagens, assim, que vão compor elementos que vão partir para o questionamento, partir para a reflexão, partir para que você pense a resposta. Então, a maioria das questões, elas são um tanto, vamos dizer, extensas, né? Porque possui um estímulo, esse estímulo pode ser um pequeno texto, pequenas ideias, e através desse estímulo ali vão conter pistas que vão dar condições para que você responda a resposta correta, marque a resposta correta. Né? Então, primeiramente, é interpretar o que está dizendo no enunciado. Esse é o primeiro passo para que você consiga direcionar a decisão para a resposta correta. Né? Então, por exemplo, lá, vamos analisar o que está dizendo o texto relacionado à estética nessa primeira questão. Vamos lá. O nascimento da estética como disciplina filosófica está indissoluvelmente ligado à mutação radical que intervém na representação do belo quando este é pensado em termos de gosto. Portanto, a partir do que no homem irá logo aparecer como essência mesma da subjetividade, como
mais subjetivo do sujeito. Com o conceito de gosto, efetivamente, o belo é ligado tão intimamente à subjetividade humana que se define no limite pelo prazer que proporciona, pelas sensações ou pelos sentimentos que suscita em nós. Então, aqui ele está dizendo que a ideia do belo, algo tão subjetivo, é a característica mais subjetiva do ser humano, porque a beleza está nos olhos de quem vê. Então, a beleza externa, o que exteriormente expressa, né, os nossos corpos, o que expressa os objetos externos que nós julgamos, a nossa juízo estético julga através do juízo de valor, a ideia isso é belo e é bom. Então, o nosso juízo estético define o belo como algo bom, algo que nos agrada, algo que desperta nos nossos sentidos a sensação de prazer, desejo e de êxtase. Então, diante de algo belo, todo mundo, alguma vez na vida, teve esse tipo de sensação diante da beleza. Então, vamos para B lá. Opa. Vamos lá para B. Então, a B. Desde seu nascimento como disciplina específica da filosofia, a estética afirma a autonomia das artes pela distinção entre beleza, bondade e verdade. Sim, né? A estética tem essas virtudes ligadas à ética, né? Ligada aos princípios morais. Então, tudo que é belo é bom, tudo que é belo é ético. Essa é a construção filosófica da interpretação da estética através da filosofia. Então, a B está correta também. Então vamos à letra C, né? E a D. Ainda que a obra de arte seja essencialmente particular em sua singularidade única, ela oferece algo universal. O belo é universal, gente. Diante de um pôr do sol e um nascer do sol, todo mundo concorda que aquilo é algo belo, né? Eis a peculiaridade do juízo de gosto, proferir um julgamento de valor universal, tendo como objeto algo singular e particular. Algo singular e particular é o nascer e pôr do sol, o movimento da natureza, tudo isso esteticamente é algo perfeito e define o belo. Essa está correta também. E o sentimento que nós temos diante do belo ser algo universal é um sentimento de complacência, que Kant diz que o belo é universal. O Immanuel Kant, o filósofo contemporâneo, moderno, diz que o belo é algo produzido universalmente. Todo mundo tem a capacidade de julgar as coisas de forma estética. Então vamos para a letra D. A C está certa. D. A estética não cabe apenas ocupar-se com o sentimento de beleza, mas também com o sentimento do sublime. Algo sublime é algo que extrapola a transcendência daquilo que é belo. É algo que chega a um patamar essencial na ideia de belo, que não se transforma, que causa a sensação de êxtase pleno, catarse, como dizeria Aristóteles diante de algo belo, diante da beleza artística. Agora vamos para a letra E, que é incorreta. A letra E, considerando que tanto o gosto do artista quanto os gostos do público são individuais e incomparáveis, o que, portanto, o gosto não se discute, a estética, como disciplina da filosofia, está destinada ao fracasso, pois não é possível dar universalidade ao juízo de gosto. Gente, se não fosse possível dar universalidade ao juízo do gosto, não existiriam estudos que condicionam o gosto das pessoas, que manipulam o gosto das pessoas. Então, por exemplo, né, existe lá o estudo das cores, né? Então, as cores traduzem sensações na nossa relação sensorial com a realidade, nossa relação sensível com a realidade, do qual estimula ou não um tipo de ação. Então, por exemplo, a cor do McDonald's, né? Amarelo e vermelho são cores que lembram comida, que dão aos nossos sentidos, às nossas glândulas, as nossas papilas gustativas, nossas glândulas gustativas, a sensação e a ideia de buscar um alimento por causa daquela cor. Então,
o estudo das cores estimula o nosso gosto, estimula a nossa percepção sensorial, direcionando o nosso gosto àquilo que eles querem que a gente consuma. Né? As propagandas, principalmente, têm esse estudo em cima das questões relacionadas ao gosto das pessoas. Então vamos para a segunda questão, né? O significado etimológico da palavra estética traduz a ideia de uma percepção totalizante e compreensão sensorial do mundo, relação sensível com o mundo. Estética é isso. Como disciplina da filosofia, a estética estuda as teorias da criação e a percepção artística. Assinale o que for correto. Então esse pequeno estímulo, essa pequena ideia aqui, vai dar condições para que a gente responda a primeira questão. Só que essa é uma questão de somatória. Então, número 1. Considerando que a obra de arte não entende o mundo por meio do pensamento lógico, podemos afirmar que é incapaz de traduzir a realidade e fica, portanto, condenada ao âmbito da ilusão. Não, a arte não expressa só a ilusão, mas ela é um outro tipo de conhecimento que não parte do conhecimento racional epistemológico, parte do conhecimento sensorial e tautológico, né? O sensorial e... como eu posso dizer? Desculpe. Sensorial e intuitivo. Né? Então, a nossa intuição produz um conhecimento através da relação com a estética. 2. Aristóteles concebeu a arte como sendo a expressão de um mundo ideal. A arte jamais deve imitar a realidade, pois fazê-lo degrada-se. Gente, mundo ideal é Platão. Aristóteles não fala de mundo ideal. O Aristóteles fala da imanência, fala de uma construção imanente. Então, se Platão partia de uma transcendência, o Aristóteles parte para uma imanência. Lembre-se, a diferença entre Platão e Aristóteles se dá através de Platão é transcendência e Aristóteles é imanência. A 4 é uma das certas, né? A arte pode ser realizada com a função pedagógica. Pensamento estético de esquerda atribui à arte uma tarefa de crítica social política. A arte deve ser engajada, isto é, comprometida com o processo de mudança capaz de libertar e de emancipar o ser humano. Aqui a questão das finalidades e funções da arte, a questão educativa, é algo que estimula as pessoas, aqui ele está falando no discurso de esquerda, estimula as pessoas a pensar a realidade. Desculpa, gente. Perdão. Estimula as pessoas a pensar a realidade. Então, por exemplo, quando o crítico de arte chegou para Picasso e falou para ele o que significava o Touro da Guernica, que é um grande mural que marca a Segunda Guerra Mundial na Espanha, que foi a guerra que Hitler e Mussolini apoiaram, a Guerra Civil Espanhola, e daí houve um golpe e tudo mais, motivado pelo nazismo e o fascismo, né? Que daí a Guernica, né? Então ele perguntou o que significava o touro no quadro de Picasso, chamado a Guernica. Ele falou que tristeza, né? As interpretações que os caras tinham daquela obra não era do que o Picasso sentia. As pessoas tiveram ainda interpretações menos aquilo que Picasso queria transmitir, que é a ideia de tristeza, que é a ideia dos horrores da guerra. Então, as finalidades e funções da arte, uma delas é de instruir as pessoas ao contexto social que elas vivem e, com isso, poder transformar esse contexto. Então, é isso que está dizendo a questão número 4. Então, ela está certa. A número 8, né? Schiller acredita que, na prática de uma cultura estética, a humanidade pode reconciliar os impulsos sensuais, intelectivos, harmonizando-os. Essa conciliação se dá por um novo modelo de sociedade, em que a arte, com seu poder de criatividade, pode libertar o homem do trabalho alienante, do sensualismo limitante, do prazer puramente físico e de um intelectualismo abstrato por teorias incompreensíveis. Aqui ele está dizendo que a construção objetiva do mundo criado da forma como a gente vive hoje, se nós tivermos a capacidade estética de buscar o bem, de buscar a ideia da ética, nós vamos ter a ideia de um convívio mais harmonioso na realidade. É isso que o Schiller quer dizer quando ele está falando isso. Essa é a certa, número 8. E a 16, a arte é
um caso privilegiado de entendimento intuitivo do mundo, tanto para o artista que cria obras concretas e singulares, quanto para o apreciador que se entrega a elas para penetrar-lhes o sentido. Então a relação daquilo que o artista quer dizer e a relação daquilo que a pessoa que consome aquilo que o artista está transmitindo é mútuo, é uma via de mão dupla. O artista tentando expressar os seus sentimentos e o receptor dessa arte, ou que está tendo contato com essa arte, ter a validação dos seus sentidos em relação ao êxtase que aquela obra de arte lhe passa. Quando eu falo êxtase, no sentido tanto de prazer, quanto no êxtase também no sentido de me causa tristeza. Né? Então, essa seria também certa. Então, a somatória seria a 4, a 8 e a 16, que dá um total de 28. O vestibular da Federal antigamente era só somatória. Agora, graças a Deus, não é mais. Somatória é terrível, gente. Eu participei de alguns vestibulares da Federal que era somatória. Então vamos lá. No curso dos séculos, a 3, né? No curso dos séculos, reconheceu-se a existência de coisas belas e agradáveis e de coisas ou fenômenos terríveis, apavorantes e dolorosos. No século XVIII, o universo do prazer estético divide-se em duas províncias, o belo e o sublime. Então, as duas causam uma relação sensorial com a realidade. Vamos lá à questão. Tudo aquilo que pode despertar ideias de dor, perigo, isto é, tudo aquilo que seja, em certo sentido, terrível ou que diga respeito a objetos terríveis, ou que atue de modo análogo ao terror, é uma fonte de sublime. Ou seja, é aquilo que produz a mais forte emoção que o espírito é capaz de sentir. Quando ele fala de sublime, é você ter a sensação de que o mundo, por mais que tenha lá, né, por exemplo, o movimento da natureza, né, a erupção de um vulcão, a ideia de que aquilo é sublime, a ideia de aquilo que é além do belo, transcende a nossa consciência porque é a manifestação da natureza enquanto algo divino, enquanto saber que existem forças que regem a erupção do vulcão, forças que estão ligadas à erupção do vulcão. Então vamos lá. Voltando lá. Né? Mas o terror só é deleitável quando há um distanciamento da coisa que faz medo, donde uma espécie de desinteresse em relação a ela. Dor e terror são a causa de sublime, se não são realmente nocivos. Então essa é a percepção de Humberto Eco, né? Célebre diretor, escritor, professor universitário, né? Famosíssimo Humberto Eco, né? Então o sublime ali traduz essa ideia da nossa percepção estética, enquanto que as coisas que a natureza transmite de forma grotesca, de forma, vamos dizer, terrível, transmite a ideia do belo também, contida a ideia do belo. Vai além da ideia do belo, a ideia do sublime. Acerca do sublime é correto afirmar que A. Refere-se exclusivamente a puras criações da imaginação sem a presença de objetos externos. Não, a ideia do sublime é a minha relação sensível com a realidade, que é parte do juízo estético, que faz eu definir aquilo que é sublime ou não. A B. Ele se opõe ao belo, por isso não é um problema da estética. Não, o sublime surge do nosso juízo estético, surge da nossa capacidade de julgar as coisas de forma estética. A letra C seria certa, né? Esse sentimento leva a nossa natureza sensível, ou seja, a nossa relação estética com a realidade, a perceber seus próprios limites, uma vez que a experiência do sublime, diante dos espetáculos da natureza, ultrapassa a nossa sensibilidade. O porquê? Porque é algo que extasiante, algo que nos deixa perplexos, né? Ao momento que nós contemplamos o sublime, nós ficamos perplexos com a magnitude de algo sublime. Então, por exemplo, se você tivesse agora no espaço e visse a imensidão do universo, visse a imensidão do espaço, você entraria em êxtase e estaria em contato com o sublime, que é a imensidão do espaço.
né? Então, o sublime traduz o sublime. Então, vamos lá. Letra D. Opa! Vamos lá, questão número 4, né? A construção do belo traduz a experiência estética na sua dimensão material em relação aos corpos humanos, criando assim padrões que são pré-determinados às pessoas a seguirem para serem aceitos no meio social. Essas afirmações são o que seria, né? Aqui seria a ditadura da beleza, né? Padrões pré-determinados, a ditadura da beleza. A resposta, a interpretação dessa questão. Vamos lá. A construção de uma sociedade que não valoriza o belo, que respeita os corpos na sua representação singular do belo. Gente, existem padrões pré-determinados que direcionam o gosto das pessoas por esses padrões. Então não há um respeito aos corpos humanos, e sim busca de um ideal de beleza externa através do corpo. A ditadura da beleza. A vida respaldada em valores estéticos que corroboram com a ideia de corpos não belos considerados feios. Então, os valores estéticos ligados aos corpos não belos é que eles não são bons, né? A ideia de estética está ligada à ideia do bom. Então, quando a gente quer um padrão de beleza, nós estamos definindo aquilo que não nos agrada. A sociedade legitima a ditadura da beleza como regra imposta pelos padrões de beleza. Exatamente, a ditadura da beleza, as regras são impostas de forma... como uma regra imposta de que você tem que alcançar esse ideal de beleza, que tem que alcançar esse corpo, que você tem que ser magérrima, que você tem que ser bombado, que você tem que ser branco, você tem que ter cabelo liso. Então tudo isso são padrões criados pela ditadura da beleza, e as pessoas buscam isso, né? Então, por exemplo, lá, o Michael Jackson se sentia inferiorizado esteticamente e ele clareou a sua pele, né? Esteticamente, então, ele buscou, né, buscou ter um ideal de beleza do qual está ligado à cor da sua pele. Então ele começou a ficar branco, né? O Michael Jackson. A letra D é a valorização do belo de forma contrária ao próprio belo. Totalmente contraditória essa D aqui, né? Se valoriza o belo, como eu posso contrariar o belo? A letra E, né? A supervalorização do belo na perspectiva de rigores estéticos cada vez mais respaldados na vida. Não, a vida de cada um é singular, então a supervalorização do belo se dá pela construção do ideal de beleza padronizado, né? Padronizado. Então vamos à última questão, né? A ditadura da beleza no Brasil é um fenômeno que penaliza, mas que também banaliza, avalia o sociólogo e especialista em saúde pública Francisco Romão Ferreira, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Há uma preocupação excessiva com o corpo, não só em termos de cirurgias plásticas, mas a quantidade de academias, salões de beleza e de farmácias no Brasil é algo gritante, quando você compara com outros países. Essa preocupação estética está naturalizada no cotidiano e não para de crescer. Então, o que ele está dizendo? Ele está estimulando nós a pensarmos que existe um padrão, uma ditadura da beleza no Brasil, da onde o Brasil se vê como o grande produtor desse ideal de beleza buscado pelos corpos. Então a letra A, que seria certa, né? A ditadura da beleza cria padrões estéticos que são a busca de pessoas em alcançar a perfeição dos corpos na ideia de serem aceitas pela sociedade. Todas as pessoas que modificam os seus padrões de beleza são para serem aceitas no meio social. E isso não só esteticamente, mas os seus comportamentos também definem o seu acesso ou não aos espaços sociais. Então a letra A é a certa, né? As outras seriam as erradas. A ditadura da beleza promove uma corrida aos concursos de beleza na perspectiva das pessoas se encontrarem em seus padrões de beleza. Não. As pessoas, tudo bem, as pessoas podem participar de concursos de beleza, mas não é através da ditadura da beleza que elas vão correr atrás dos concursos de beleza para se demonstrarem que são belas ou não. Letra C, na condição de padrões de beleza cada vez mais altos, abusando da condição dos corpos. Essa é duvidosa, mas ele está dizendo o que seria a ideia da ditadura da beleza. Então ele está dizendo, aqui seria que uma das características da ditadura da beleza seria buscar padrões de beleza cada vez mais elevados, abusando da condição de cada corpo. A mutilação, o exagero em exercícios físicos e tudo mais.
D, a padronização do corpo não tem nada a ver com a ditadura da beleza. Ditadura é algo padronizado, é algo imposto. Essa também é errada. E a letra E, a ditadura da beleza não é imposta pela sociedade, pois as pessoas são livres em terem liberdade de seguir como elas são, e não seguindo padrões impostos. Então essa ideia de não seguir padrões impostos é contraditório, né? Porque a ideia do padrão, da ideia da ditadura da beleza, é você seguir um padrão normatizante da sua vida em sociedade, enquanto beleza. Né? Então chegamos ao fim da nossa audioaula 3, as questões do Enem. Espero que a interpretação ajude vocês a buscarem as respostas no vestibular e no Enem, né? Então peço que no final da audioaula 3, que vocês realizem e respondam a atividade A3, que se encontra no Classroom, né? Essa atividade, essa avaliação A3 valerá 1 ponto também. Espero que todos e todas estejam bem. Espero estar com vocês o mais breve possível. Não saiam de casa. E um abraço. Até a próxima aula. Tchau.